Pai Celestial, nós cremos, ó Deus, em Tua bendita palavra. Obrigado, Senhor, por sabermos o caminho a seguir. E obrigado pela Sua companhia, Pai, que é o que nos faz forte na caminhada e nos trouxe até aqui. E sabemos que nos levará até o último passo a ser dado. Senhor, Tua igreja está reunida esta noite. Vieram para adorar o Seu nome. Muitos estão passando por momentos de lutas. E o inimigo tem perturbado suas mentes, Pai. Mas eles estão em Tua casa. E que o Senhor os abençoe. Que a palavra vá de encontro a eles agora, Pai. Que o Senhor possa me usar como um vaso em Tuas mãos, para fortalecer, para tirar, ó Deus, o complexo, para tirar, ó Deus, o fardo, para tirar a pressão do mundo, que eles possam voltar para casa livres, abençoados pela Tua divina unção, Pai, encorajados para mais uma semana de luta e batalha. Deus, conceda, Pai, se alguém porventura entrou aqui pensando, de repente seria o seu último culto, ou algo assim, falando, ó Deus, em sua mente para lhe perturbar, Deus, que ele possa saber que o Senhor o ama. Ó Senhor, conceda a Tua bênção, no nome de Jesus lhe pedimos. E abençoe também a todos, através da internet, participando, a todo o Teu povo sobre a terra, Pai. Que a graça e a bênção do Senhor seja sobre eles. Em nome de Jesus lhe pedimos. Amém, Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus continue abençoando a todos. É um grande privilégio nós estarmos aqui reunidos mais uma vez, né? Convido os irmãos para abrir nossas Bíblias em São Mateus, capítulo 24. E é muito bom. Eu creio que cada um que, ao ouvir esse hino, te leva a realmente refletir em quem você é. Porque às vezes o dia a dia nos envolve tanto com as coisas daqui, mas se tem uma coisa que nós não podemos perder é a nossa identidade. João Batista, ele estava lá no fundo de uma prisão, mas ele sabia quem ele era. E quando ele estava lá pregando, e alguém veio lhe perguntar: tu és o Cristo? É Elias? É algum dos profetas? Ele disse: não, não sou. Eu não sou o Cristo. Mas então quem você é? Eu sou a voz do que clama no deserto. Entende, irmão? Quando fala isso, estremece o diabo. Porque o que o diabo não quer é que você saiba quem você é. Quando chegaram a procurar por Jesus, a quem buscais? A Jesus, Nazareno. Sou eu. Eles caíram por terra. Ah, mas ali era Deus. Sim, ali era Deus. Mas aqui são pequenos deuses também. Então, quando você fala quem é você, o diabo recua. Então, somos forasteiros. Não somos daqui, essa não é a nossa pátria. Esse mundo de pestilência não é a nossa pátria. Nosso lugar é muito mais sublime do que esse. São Mateus 24, como nós citamos, versículo 6. Ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e serei odiados
de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos ler junto? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Podeis assentar? Eu quero dar um título ao nosso tema essa noite, um título mais voltado a você como indivíduo. Então, o título é Persevere. Persevere. Você recebe o título para você e o tema para você. Amém? E nós queremos, com a graça de Deus, falar um pouco sobre isso, sobre a necessidade de nós perseverar. Mas, claro que antes de perseverar, temos que saber quem nós somos. Somos forasteiros, somos peregrinos, vivemos em uma terra estranha, mas sabemos quem nós somos. Aí te faz perseverante. Aí aquela história bem conhecida de todos nós, eu quero a atenção de todos os irmãos, eu creio que vamos ser bem breve, mas Deus vai falar contigo, você vai ser abençoado por Deus, mas para isso você esteja atento, não deixe tua mente vagar para um lado ou para o outro. Então lembramos daquela história que o profeta conta em várias mensagens, do homem que chegou em uma fazenda para comprar escravos e perguntou-se se o dono daquela fazenda tinha alguns escravos para vender. Ele disse, sim, há alguns. Posso dar uma olhada neles? Ele disse, pode. E aí aquele homem saiu e viu os escravos trabalhando, e ali eles estavam chutando pedra, nervosos, e realmente havia uma revolta digna dentro deles, porque foram tirados de suas casas, foram tirados de suas famílias, maridos foi arrancado de junto de seus filhos e levado como escravos, esposas também foram tiradas de entre o seu povo, seus filhos, e trazidas ali como escravos, para ser vendido como animais. E o comprador comprava por um preço e vendia na outra fazenda por um preço maior, para lucrar um pouco em cima. E comprava um escravo forte, robusto, e levava para cruzar com aquela escrava também, que era forte, para ter escravos mais fortes para vender. Era algo cruel. E eles tinham razão de estar revoltados. Não era humano o que se fazia. Mas nós vivemos em um mundo cruel também. Nós vivemos em um mundo que não é normal o que fazem para nós. Não é normal as pessoas afrontar você. Quando eu falo afrontar você, não estou falando aquela afronta contra a tua pessoa, porque referente a isso a lei nos defende e somos resguardados por ela. Mas não é normal aquela afronta que fazem contra a tua fé, contra a fé de teus filhos. Eu vi um pregador dizendo que quando nós vamos chegar do outro lado, quantos já tiveram aqui pesadelo? Levante a mão. Muitos, né? É terrível um pesadelo. Você agradece a Deus quando você acorda do pesadelo, porque você diz, graças a Deus, não é verdade. Aquilo não era verdade. E dizia o pregador, quando nós chegarmos ali, nós vamos dizer, meu Deus, eu estava em um pesadelo, e nesse pesadelo havia pessoas maldosas ao meu redor, havia pecado, havia pessoas que andavam seminus perto de mim, e o diabo tentando me fazer pecar, eu estava num pesadelo. Mas você vai acordar e vai dizer, passou.
Aleluias! Passou. E é para lá que nós estamos indo, irmãos. E quando nós temos essa identificação que somos filhos de Deus, irmãos, isso te dá uma força. Isso te dá uma força que o diabo treme diante de você. Mas ele quer manter você, ou quem quer que seja, alheio ao teu posicionamento, ao conhecimento de quem você é. Aí ele te faz agir contrário à palavra de Deus. Aí ele te faz você mentir, porque você não sabe quem você é. Aí ele te faz você, a irmã, cortar o cabelo, vestir uma roupa indecente, porque ela não está sabendo quem ela é. Mas deixe ela saber quem ela é, e ela vai dizer assim: eu não acredito que eu fazia aquilo. Porque quando você reconhece a sua posição, irmãos, é maravilhoso. É maravilhoso ser um crente, ser um filho de Deus, um peregrino em terra estranha. E você vê as pessoas te pressionar e criticar de você, e você não fica triste com aquilo, mas você se alegra, porque você, quanto mais eles te estranham, mais você diz: eles têm razão, pois eu não sou daqui mesmo, eu sou estranho para eles, eu sou peregrino, esta não é a minha pátria, esse não é o meu lar, por isso eles não compreendem a minha fala. Mas aquele homem chegou ali naquela fazenda de escravos. Enquanto muitos estavam revoltados, com razão estavam, ele encontrou um escravo sorrindo, assoviando uma canção, trabalhando com ânimo, com alegria. Aquilo brilhou os olhos do comprador, pensando em ter um bom lucro com ele. O diabo também, quando vê você animado, você pensa que ele, irmão, ele pensa: se eu conseguir esse ânimo para meu lado, eu vou ter muito sucesso. Mas não tem problema, irmãos, porque quando o ânimo é com as coisas de Deus, ele só vai ficar desejando mesmo. Porque nunca vamos trocar o posicionamento de Cristo pelo mundo. Jamais. Quando aquele senador encontrou o irmão Branham e disse: olá, Billy, olha, eu tenho visto que aconteceu coisas terríveis com a sua vida. Sua esposa perdeu, você perdeu, sua filhinha morreu. E tantas coisas têm acontecido, e eu sempre olhava para você, Billy, e você é um homem esforçado. Você saía chegava do trabalho e saía pregar e voltava à noite para casa, e sempre trabalhando e falando de Cristo, e tudo isso lhe aconteceu. Olha como o diabo sabe fazer as coisas. Aí o homem disse assim: me diz uma coisa, Billy, depois de tudo isso, o que significa Cristo para ti? O diabo pensava de ouvir algo assim: olha, estou decepcionado. O irmão Branham disse: ele? O quê? O que significa para mim? Tudo! Significa tudo para mim! Aleluias! Irmãos, é de deixar as pessoas mesmo sem saber quem somos. Por isso a Bíblia diz que os espirituais confundem os naturais. É loucura para os que perecem. É loucura, igreja, a tua posição, a tua vida, a tua fé, é loucura. Perder um emprego muitas vezes para não se comprometer, para não mentir, perder um bom ganho para não se comprometer com algo errado é loucura, mas é frescor para a sua alma, é paz para a sua alma, é alegria para o seu coração. E aquele escravo ali feliz, e o homem não perdeu a oportunidade de dizer: eu quero este. Ele disse: não, senhor, esse não está à venda. Mas por quê? Porque ele é diferente dos demais. Eu quero ver essa noite se você se inclui na qualidade desse escravo. Porque ele é diferente. Mas por que ele é diferente? Não sei. Você dá uma comida especial para ele? Não, ele come como os demais. Ele dorme separado, ele tem um quarto mais asseado, mas não, ele dorme junto com os outros. Quem sabe você colocou ele como chefe dos demais? Ele disse: também não. Mas calma aí, isso é um mistério. O que é que acontece? Por que ele é assim? Aí ele diz: olha, eu também sempre me perguntava. Até que um dia eu vi ele dizendo que do outro lado do mar, lá onde ele foi pego, cativo, preso, o pai dele é o rei da tribo. E aí ele se comporta aqui como um filho do rei.
Filho do rei não pode andar de cabeça baixa. Filho do rei não pode trazer vergonha para a família real. Filho do rei anda de cabeça erguida. Mas mesmo sabendo que ia viver todo o seu tempo ali como escravo, mesmo sabendo, mas era filho do rei, corria em suas veias o sangue real. Aleluias! Será que corre em suas veias essa noite o sangue real? Oh, aleluias! O sangue dele! Oh, irmãos! Às vezes a mente nossa é tão pequenininha e você se pergunta, como surgiu as coisas? Espera aí, mas Deus não teve princípio? Mas como é que Ele não teve princípio? Irmão, nós não vamos entender a Deus. Mas será que não tem outro Deus além dele? Não, não, porque Ele disse, não há Deus além de mim. Não há outra rocha que eu conheça. Ele é o grande Elohim, aquele que existe por si mesmo. E não precisamos tentar entender essas coisas. Mas uma coisa Ele quer que nós entenda: que somos filhos dEle. Que somos natureza dEle. Isso Ele quer. E uma coisa o diabo, ele quer que as pessoas procurem entender aquilo que não devem entender, para criar dúvidas concernente a Deus, como que era antes, e isso e aquilo. Mas aquilo que é para entender, o diabo não quer que entenda, que as pessoas compreendam que elas são filhas de Deus. Aquele grande Deus, autoexistente, que não era visto, não havia cores, não havia vento, não havia nada, só havia Deus. E Deus era o quê? Era sem forma. Mas de repente aquele Deus vivia com seus pensamentos. Isso é maravilhoso. Nós ouvimos o pastor trazendo outro dia na escola dominical. Ele vivia só com seus pensamentos. Mas em seus pensamentos ele viu eu, você, cada um de nós. Ele desejou ter uma família, ter um lar, para ter companheirismo, para conviver com nós. Mas como ele poderia? Ele era invisível. Então, dele surgiu o Logos, que não era o segundo Deus, mas era o próprio Deus se expressando em uma outra forma, se expressando agora em uma forma visível na coluna de fogo, uma luz chamado corpo, palavra, o Logos, a palavra de Deus. E agora naquela forma ele podia criar, porque daquela forma ele podia falar, era o Logos, a palavra. E antes é um pensamento, e depois de um pensamento vem uma palavra. E aí ele começou a criar todas as coisas. E aí ele criou todo mundo, e criou toda a natureza, e vivia o povo na terra, e de vez em quando ele vinha e se manifestava para o povo em uma teofania. Ele queria dar-se a conhecer ao seu povo, irmãos. Você vê que maravilha é o nosso Deus? Ele apareceu para Moisés lá na sarça ardente, era uma teofania de Deus. Moisés um dia disse, eu quero te ver, Deus, eu quero ver o Senhor. Ele diz, então fica ali na fenda daquela rocha e você vai me ver. E ele viu um homem como pelas costas, e ali era uma teofania de Deus. Abraão estava lá quando Ló estava comprometido com o mundo, com Sodoma, mas Abraão era um crente espiritual como você é, um crente que guarda a palavra, um crente que sabe quem é, um crente que não se compromete com o mundo, e ele estava ali esperando uma promessa. A promessa era um filho, e nós estamos esperando uma promessa também, é a vinda do Filho, a vinda de Cristo, o Senhor Jesus Cristo. E de repente ele se manifesta em uma teofania. E era quem? Elohim. O meu Senhor, disse Abraão. E ele foi se manifestando de várias maneiras. Mas um dia, ele se fez carne, aquele corpo palavra, aquele Logos, que criou todas as coisas, se fez carne em um corpo chamado Jesus. Para realmente ter uma intimidade mais próxima com nós. E aí você vê, irmãos, ali naquelas veias daquele homem chamado Jesus, corria as veias, corria o sangue de Emanuel. Oh, irmãos, só um profeta para nos mostrar isso, irmãos. Ali não era sangue de judeu, ali não era sangue de um samaritano, ali não era sangue de um gentil, ali era sangue de Deus.
Atos capítulo 20, versículo 28. Fomos resgatados pelo próprio sangue de Deus. Mas como? Deus era espírito? Sim, mas ele gerou um óvulo com o germe de vida. A célula de sangue estava ali, do próprio Deus. Ele gerou aquele corpo para ele habitar, uma casa para ele. Oh, irmãos, e aí todo aquele grande Deus veio, irmãos, e se manifestou, se encarnou através daquele corpo chamado Jesus. Pagou o preço por nós, nos redimiu, e aí liberou o Espírito Santo para vir agora morar dentro de nós. Oh, irmãos, se você compreende isso, você agora tem aquele que é o autoexistente, aquele que sempre existiu, aquele que não teve princípio, agora ele mora dentro de você. Oh, então você é o que? É parte daquele ser eterno. Nas tuas veias corre o sangue de Emanuel, porque você é descendência dele, filhos e filhas de Deus. É isso que Deus quer que você saiba. E quando você sabe isso, você é perseverante, você anda de cabeça erguida. Mas o mundo vive numa amnésia. Sabe o que é uma amnésia? É uma doença que faz as pessoas esquecer quem elas são. E aqueles que tentam despertar alguém da amnésia, o doente da amnésia pensa que aquele que está tentando lhe ajudar que é louco. Mas o louco é ele que não sabe quem ele é. O mundo, quando você tenta despertar eles para Cristo, eles pensam que você é louco. Esse homem ficou louco, essa mulher ficou louca. Quando alguém se posiciona, às vezes alguém que está lá influente na sociedade e se converte para Cristo, ele diz, fulano perdeu a cabeça. Não, é que eles estão loucos. Você recobrou da sua amnésia. Você agora acordou para quem você é. Aleluia! Glórias a Deus! Aí nós caminhamos, irmãos, com um rumo certo. Não estamos perdidos. Nós sabemos para onde vamos. Somos peregrinos. Mais uma noite, vamos posar por aqui. De repente amanhã não estamos mais, mas vamos indo. De repente não tenhamos muitas coisas por aqui, mas não tem problema. Se você vai para o acampamento e a chaleira é preta, um pouco furada, fica apagando fogo e fazendo fumaça, você não fica triste, você diz, lá em casa eu tenho uma chaleira boa, lá em casa eu tenho uma cama boa, aqui eu vou dormir aqui em cima dessa rede, mas em casa eu tenho uma boa cama. Você vive aqui, você sabe, aqui as coisas podem não ir muito bem, mas lá na minha casa, lá na minha pátria, lá de onde eu vim, eu tenho uma casa. Aleluia! Oh, irmãos! Você sabe quem você é. Aqui as pernas doem, aqui eu sinto cansaço, mas lá não tem esse problema. Ô, Billy, você está ficando careca. Não, Meda, eu não perdi nenhum fio de cabelo, mas como não? Ele disse, eles estão aonde eles estavam antes de virem para cá. Oh, isso é saber quem você é. Glórias a Deus. Não, eu não estou ficando careca. Fulano, você está ficando velho. Que nada. Eu estou ficando mais jovem. Eu estou ficando mais forte. Por quê? Porque a minha teofania vai crescendo. Aquele corpo celeste vai sendo formado do outro lado. E aí Paulo diz, quando esse tabernáculo terrestre se desfizer, há um novo nos esperando, não feito por mãos, mas eterna nos céus. Um corpo eterno, um corpo que não envelhece, um corpo que não está sujeito à preocupação, não está sujeito ao tempo. Sim, é para lá que nós estamos indo. Há um corpo que te espera ali. Tua vida espiritual vai crescendo aqui, teu corpo vai sendo formado lá. Há um lugar que espera os filhos de Deus. Então nós não estamos numa amnésia. Nós sabemos, um dia nós estávamos perdidos. Nós não sabíamos quem nós éramos.
Mas de repente um dia ouvimos uma voz. E essa voz se identificou com o nosso coração. Essa voz se identificou com a nossa vida. Eu vi alguém dando testemunho outro dia. Ele disse assim que quando ele estava no mundo, ele olhava para jovens aqui da igreja e ele dizia assim para si mesmo: eu não entendo como que graça tem, fulano, ciclano, só igreja, casa, casa, igreja, igreja, casa. Mas o dia que Deus tocou nele, a vida dele foi transformada. É que ele estava numa amnésia e achava que os outros não sabiam o que era bom da vida. Nós sabemos o que é vida. Nós acordamos para a vida. Uma voz nos chamou e nós fomos. E essa voz, sabe o que ela fez? Ela nos despertou da amnésia. Mombrana disse que na guerra, sobre o barulho das metralhadoras e corpos de amigos e colegas espedaçados, e o terror é tão grande que muitos soldados entram em amnésia, perdem a memória, ficam loucos. Em uma das guerras ali, disse o profeta, muitos soldados estavam loucos, entraram em amnésia. Então eles colocaram no trem, estavam levando aqueles moços, todos eles fora de si, ninguém sabia quem era mais. Mas disse o profeta que o trem parou em um determinado lugar para um descanso, algo assim. E o comandante ali chamou aqueles moços, aqueles soldados, todos com amnésia, e disse para eles assim, descerem um pouquinho, tomaram ar, enquanto o trem estava parado para uma pausa. Mas de repente ele percebeu que estava ali aqueles moços andando para lá e para cá, ninguém sabia onde estavam, quem eles eram, mas de repente um tomou um rumo. E começou a se distanciar dos demais. E começou a se distanciar. Houve um dia, irmão, houve um dia que você começou a se distanciar. Quando você começou a se distanciar, ainda você não sabia bem o que era mensagem, o que era um profeta, mas algo começou a se identificar, e você foi se distanciando. E aí alguém disse, cuidado, olha, mas aquele comandante, irmãos, ele sabia das coisas. Ele percebeu que o rapaz estava ficando bom. Então ele somente tentou chamar ele de volta, mas viu que não havia nenhuma agressividade no moço, ele somente estava sabendo do que ele estava fazendo, e ele foi caminhando e foi saindo, pegou um caminho, saiu daquele caminho, pegou um carreiro e foi indo, e o comandante foi atrás, observando. De repente, o moço avistou uma casa. E quando ele avistou uma casa, ele, por certo, caiu em prantos e saiu correndo e gritando e chamando pelo pai. O trem parou exatamente na morada daquele moço. E quando ele começou a se identificar com aquela árvore, com esse caminho, isso não me parece estranho, ele começou a sair da amnésia. E aí, de repente, ele viu, eu sou fulano. Aqui é a minha morada, ali mora meu pai, eu estava na guerra, mas eu acordei, eu estou em casa, aleluia! Oh, irmãos, isso é maravilhoso! Aleluia! Glória a Deus! Isso não é emocionalismo, isso é realidade. Isso aconteceu. Eu estou contando a sua história essa noite. Eu estou contando a sua história essa noite. Aleluia. Você se identificou com aquela voz. Oh, irmãos, mas a batalha continua. E o diabo tenta fazer você perder a mente muitas vezes, esquecer quem você é. Mas nesta noite Deus veio para te dizer, lembra-te de onde eu te tirei. Lembra daquele dia que eu te encontrei. Lembra? Quando eu falei contigo e disse quem você era. E você pensava que era um Dom Ninguém, um João Ninguém. Mas eu disse que você era herdeiro. Corria nas tuas veias o sangue de Emanuel. Lembra? Esse é você. E aqui estamos. Agora... o tema é persevere.
Depois de você saber quem você é, o que você pode fazer a não ser perseverar nesse caminho? Ir à frente, seguir. Tem batalhas? Tem, mas há uma recompensa. O céu está logo ali, o arrebatamento está logo ali. Somente persevere, siga adiante. Jesus disse: vocês ouvirão de guerras, de rumores de guerras, tribulações, serão perseguidos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É isso que Deus quer, minha irmã, meu irmão. Não vai agora pôr a perder no final. Depois de quase chegar na linha da chegada, é hora de nós levantarmos a cabeça. É hora de nós perseverar, batalhar firme. Porque há algo que recai sobre nós. Temos todo o benefício de Deus, mas recai a responsabilidade de fazermos honra pelaquilo que Ele nos chamou. E você vê a Bíblia nos falando em Daniel capítulo 11, eu gosto muito dessa escritura, verso 32, diz assim, olha aqui, ó, olha aqui. Mas o povo que conhece o seu Deus. Isso aqui não é para doentes de amnésia. Isso aqui é para pessoas como você, que foram libertados. Mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Isso é para quem conhece, é para quem foi chamado, é para quem foi encontrado por Cristo. Eles se esforçarão. Por isso, esforça-te, irmão. Esforça-te, irmã. Deus te ama. Deus deseja tudo de bom para você. Não pense contrário disso. Deus te ama. Ele quer te cercar de bênçãos, de vitórias. Ele é teu Deus. Aleluias. Juízes capítulo 6, versículo 11. Havia um certo homem que estava ali um pouco atingido pela amnésia. Porque mesmo você estando na igreja, às vezes o diabo te dá uma perturbada. E ele estava lá malhando trigo no lagar. E os midianitas vinham e acabavam com tudo, e ele estava tentando salvar alguma coisa. É assim, irmãos, o crente ele é corajoso, ele é posicionado. Se os outros derrubaram os braços e diz não adianta mais, não dá, você sempre diz, tem jeito sim, eu não vou desistir. Eu vou salvar, nem que seja 1 grão, 2, 1 quilo, 2 quilos, alguma coisa eu salvo das mãos dos midianitas. Ah, irmãos, é para esses que ele aparece. E aí aquele chegou e falou assim, olha só, vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? Vai nessa tua força, esforça-te, persevera. Deus te diz nesta noite, porventura eu não te enviei? Porventura eu não te chamei para esta mensagem? Ou foi você que encontrou a mensagem? Você é o sabichão? Não, nós não somos nada. O mundo todo vive numa amnésia. Foi Deus que recobrou a nossa consciência. Ele nos chamou. Glórias a Deus. Porventura não te enviei eu? Porventura Deus não tem te enviado? Valorize, irmãos, a tua chamada. Mantenha-se em alerta a consciência de quem você é. Isso te fará perseverante contra o mal. Hoje pela manhã nós ouvimos algo maravilhoso. A Bíblia nos mostra em Levítico 24 que havia, vocês sabem, Israel, o jubileu. E todo cidadão israelita que perdia suas terras, no ano do jubileu, quando tocava o jubileu, ele podia ir lá e requerer de volta o seu bem, dizer essa terra é minha, é herança dos meus pais. E não importa quem estava em cima, tinha que sair. Mas havia um porém. Quem tinha suas propriedades dentro de uma cidade murada, quando o jubileu tocava, ele não podia requerer, redimir aquilo que era dele. E o profeta vem e mostra na mensagem o caminho de volta, o retorno jubileu. Ele mostra assim que o sistema denominacional
é os muros, é as cidades muradas. Mas tem uma coisa, irmãos, Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu. Um dia esta voz veio e te tirou de dentro dessas cidades muradas, te tirou para um lugar livre, e a tua propriedade foi redimida, tua alma foi redimida, porque você saiu dos muros do sistema. Aleluias! Você foi encontrado, irmãos. Oh, me faz lembrar da viúva de Serepta. Ela estava ali passando necessidade. Ela estava ali, irmãos, como todo Israel. O mundo vive, irmão, o mundo vive em uma fome total. Mas, de repente, ela recebeu uma visita. Deus enviou na casa dela um homem chamado Elias. E ela recebeu na sua casa. E tem uma coisa, desde que ela recebeu Elias, nunca mais faltou farinha na panela. Nunca mais faltou azeite na panela. Ela passou, irmãos, a ter fartura. De repente ouvia-se o barulho, era mais um funeral saindo, era o filho do fulano que morreu. Mas na casa da viúva havia fartura. Você olha tantas calamidades, tantas mortes espirituais, problemas, mas na tua casa a fartura. Você recebeu Elias na sua casa, você recebeu a visita, Deus te visitou, esta mensagem te visitou. E o que nós estamos fazendo, irmãos? Dando nossos últimos passos, caminhando nossos últimos momentos, carregando uma herança muito grande dentro de nós. Como ouvimos o pastor Darcy falar domingo passado, aquele homenzinho pequeno, de baixa estatura, mas o rei chamou e disse: vem cá, meu súdito. E aí ele disse assim: tome aqui esta mensagem. Estava selada com o anel do rei. E disse: leva urgente esta mensagem. Quando por certo o rei falou isso, imediatamente veio na mente do homenzinho: mas logo eles não vão me ouvir, eles não vão me permitir. Aí o rei disse: leva o meu cetro junto. E se alguém te tentar parar, diga: eu levo a mensagem do rei. Oh, irmãos, aquele homenzinho estufou o peito. Ele se achava o mais importante que havia ali. E realmente ele era, porque ele portava algo importante. E quando ele chegava, aqueles soldados vinham e paravam, ele dizia, estendia o cetro e dizia: eu levo a mensagem do rei. Abram alas, e todos se abriam para que ele passasse. Irmãos, isso reflete a nossa posição, irmãos. Ele entregou uma mensagem maravilhosa. Ele nos acordou da amnésia. Ele disse quem você é. Ele entregou uma mensagem poderosa em suas mãos. E ele te deu mais do que isso. Te deu o cetro, te deu a autoridade. Em meu nome expulsará demônios. Em meu nome curará os enfermos. Aleluia! E disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. E ele disse: vocês verão de guerras, de rumores de guerra, mas tem uma coisa: quando o evangelho for pregado até os confins da terra, então virá o fim. Somente siga adiante. Vamos nos colocar de pé. Você tem esse cetro esta noite? Você tem esta mensagem em sua vida? Então por que você anda de cabeça baixa? Por que você pensa que a porta não vai se abrir para você amanhã, naquele problema que você vai ter que resolver? Você tem o cetro do rei. Aleluias! Reconheça a sua posição. Ou recorde esta noite a sua posição. Recorde quem você é. Porque a tua posição você reconheceu o dia que aquela voz te chamou, que aquela voz te acordou, te despertou da amnésia, e você veio para esta mensagem. Você está só um pouquinho perturbado, mas nesta noite ele está dizendo: relembre, meu filho, há um cetro em sua mão, há um poder em sua mão. Aleluias! Irmão Tiago, canta ali. Só uma noite. Só uma noite, igreja. Aleluias, deixa a sua alma regozijar. Eu quero que você sinta a presença de Deus, e você possa nesta noite reconhecer que há uma autoridade. Toca com tuas mãos no problema e ele vai sair.
Não espere o mover lá de cima, o mover tem que ser aqui embaixo, porque o mover de cima já moveu por nós. Você tem o cetro em suas mãos, você é filho do rei. Aleluia! Eu quero ainda que você, aleluia, erga o seu braço assim para frente. Erga o seu braço, olhe para ele assim, ó. Olhe para ele, bata nele assim, ó. E diga para você mesmo. Fala: aqui corre o sangue do rei. Aqui corre sangue real. Oh, aqui corre sangue real. É isso que Deus quer que você saiba. Levanta a sua cabeça. Levanta a sua cabeça. Diga para o diabo esta noite agora. Só um momento ainda, irmão. Diga, você, irmão, no seu banco. Diga: Satanás, saia. Eu levo o cetro do rei. Aleluia. Pode você agora orar, falar. É o momento, irmão. Deus está aqui. O que te preocupa? Você quer orar pela sua família? Você quer orar pela sua família? Você tem a chave para abrir a porta desta vitória, para abrir a porta da vitória na sua vida, no seu lar. Tem. O resultado vai mudar, irmão. O resultado vai mudar, porque você reconheceu essa noite a sua posição. Não importa o que você está passando, eu desafio, em nome de Jesus Cristo, Deus Altíssimo, eu desafio você a tomar posse daquilo que é teu. Desafio em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Se você quer vir ao altar um pouquinho, pode vir. Depois o irmão vai estar cantando o hino que fala de quem é você, peregrino. Aleluia. Você vai abrir as portas esta noite. Não importa o que é o problema, você vai abrir as portas, porque você reconhece que tem o cetro em suas mãos. Vai mudar na sua vida, vai mudar no seu lar, vai. Se você exercer esta fé, vai. Aleluia. Glória a Deus.